Vamos começando, tem variando aqui 10, 12, agora tem um pouquinho menos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme Levi, do ECG Cardio, em mais uma live na nossa quinta-feira à noite. Dessa vez tenho o prazer de receber Coeli, enfermeira que trabalha comigo há mais de um ano no Hospital Procardíaco, especialista em lesões cutâneas e em laser terapia. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Bom, boa noite, pessoal. Me chamo Vanessa Coeli, sou enfermeira estomaterapeuta, trabalho no Procardíaco há quase 8 anos. Faço parte do grupo de pele dentro do hospital e faço parte agora atualmente do grupo de laser terapia de baixa potência também dentro do Procardíaco. Conheci a laser terapia dentro da dinâmica do trabalho, fiz na especialidade na UERJ, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e lá tive interesse de falar da laser terapia. Então eu fui buscar conhecimento e surgiu um desafio para mim, né? Apareceu um trabalho voluntário numa comunidade daqui de uma dessas favelas do Rio de Janeiro. E comecei um tratamento convencional. Esse paciente tinha várias feridas por todo o corpo. E quando acabou todo o recurso do tratamento convencional, resolvi buscar outras ajudas, né? E desde então, uma professora minha me emprestou o aparelho de laser, me treinou como utilizar o aparelho, e para poder diminuir o tempo de atendimento e acelerar as cicatrizes dele, né? E aí, com esse desafio, passei a observar que as lesões cicatrizavam de uma forma muito rápida. Então, eu resolvi ir para São Paulo, conhecer ela mesma me indicou o curso. Fui para São Paulo para fazer os cursos com relação à laser terapia no tratamento de feridas. E desde então trouxe todos esses conhecimentos para o hospital e para o meu cotidiano do profissional. E daí eu mostrei que dentro do hospital a gente poderia também ter esse recurso e ser um dos primeiros, né, da rede. Poder usufruir desse tipo de assistência, né? Exatamente. Que é tão específico. Em relação ao cenário atual, né, pensando que no Covid foi um momento que teve um número de pacientes grandes internados, internações prolongadas, isso mudou o cenário pensando na equipe que você faz parte, aumentou a demanda, como é que foi a experiência? Então, eu saí da semi-intensiva, né, onde a gente já tinha iniciado a laser terapia no local, e fui convidada para participar da terapia intensiva no setor de Covid. E lá eu vi que tinha uma demanda muito alta por conta das complicações com relação à gravidade dos pacientes com Covid, e verifiquei que os tratamentos convencionais não tinham tanta resposta. E não entendia porque tantos pacientes, ainda estava em pesquisa, né, estava em estudo, porque tantos pacientes evoluíam com a lesão por pressão em regiões que não eram tão comuns, né? Então, eu conversei com a equipe médica, né, e levei isso, a laser terapia, para tentar ver se a gente consegue amenizar a quantidade de lesões que tinha esses pacientes, principalmente os acamados, né? Então, entrei com a laser terapia e isso fez com que reduzisse a quantidade de lesões graves, mostrando que tinha uma boa resposta, né? Então, desde então, a gente utiliza o aparelho já da luz vermelha, né, a laser, já desde o primeiro momento até o último momento da lesão. Você comentou em relação à equipe multidisciplinar, que é muito importante, né, para a assistência desse paciente que muitas das vezes está sedado, está muito tempo acamado, aumenta a chance de úlcera de pressão.
E a relação com a equipe? É importante explicar para a equipe os tipos de lesões, o tipo de lesão faz diferença para o suporte? Sim, com certeza, faz toda a diferença. O primeiro momento a gente verifica com a equipe multidisciplinar são a equipe técnica, que a gente avisa, né, a equipe de enfermagem avisa para a gente, ó, o paciente está sinalizando uma lesão, um risco de lesão em local tal. E aí eles sinalizam a equipe de enfermagem e a gente sinaliza os médicos e sinaliza a fisioterapia também. É toda uma equipe. E desde então a gente já evolui todo um processo para a gente prevenir ou tratar essa lesão de uma forma mais rápida possível para que ela não piore. E junto a isso, quando a gente não consegue tratar uma ferida do tratamento convencional com os materiais que o hospital oferece, a gente inicia a laserterapia. Entendi. Pensando mais pela parte de quem está assistindo, eu mesmo não tenho tanto conhecimento, estava brincando em relação às classificações, tinha errado aqui nos estágios, propriamente dito. Explica pra gente como é que a gente classifica as lesões cutâneas, assim, pensando pro médico generalista, vamos dizer, não especialista, né? Sim. Em primeiro lugar, a nomenclatura atualizada, a gente fala lesão por pressão. Né? A gente classifica ela em estágios, estágio 1, 2, 3 e 4, dependendo do tipo de gravidade, as camadas de cada da pele, né? E temos também a tissular profunda e a não classificável. Ambas a gente não consegue visualizar a profundidade dessa lesão. E desde então a gente atualmente, né, no meu setor de terapia intensiva, eu estou juntando a equipe para a gente fazer um treinamento rápido para melhorar para melhorar tanto na evolução escrita e tanto como falar com a equipe também da equipe médica e com os outros colegas para a gente tentar entender o que é uma lesão por pressão e o que não é lesão por pressão, né? O que é um cisalhamento, o que é uma fricção. Isso são dúvidas cotidianas dentro do nosso setor. E também falar de coberturas, né? A gente fechou junto produtos para a gente não... Tem uma gama de produtos no mercado para você utilizar, existe diversos. Então, para a gente utilizar para esse específico, a gente precisa primeiro conhecer qual é o tipo de lesão. E daí a gente inicia as coberturas e a gente fez de uma forma sucinta para que a gente falasse a mesma língua. Sim, isso é muito importante, né? Principalmente que na própria faculdade mesmo, na formação em clínica, a gente não aprende com tanta clareza. Então, perguntar para quem tem mais experiência é muito importante, até para a gente saber o que está acontecendo. Tem muitas situações que às vezes o médico nem sabe o tamanho da lesão, né? Não tem conhecimento, né? Isso. Então, ter essa informação, participar, saber que aquilo ali pode ser um foco tanto infeccioso, inflamatório, por aí vai, faz muita diferença. Ainda falando do tratamento, né? Você comentou em relação a alguns tipos de diferenças, em relação a cisalhamento. Faz muita diferença esses detalhes? A fricção, dando como exemplo, a gente tem um skin tears, né? O que é o skin tear? É um rompimento onde a laceração da pele de uma forma manual, né? Por exemplo, a gente posiciona o paciente usando um traçado para subir ele no leito, né? Posicionar ele no leito. E acidentalmente você, como a gente tem um perfil de pacientes muito idosos, a fragilidade cutânea dele é bem maior. Então, a gente acaba acidentalmente acontecendo essa questão da fragilidade. Ou então mesmo, isso é muito difícil acontecer lá dentro do nosso hospital. Mas a gente recebe muitos pacientes assim, vindo de casa. Então, a gente faz o tratamento convencional, usando o tipo de coberturas para que manipule menos possível e deixe a pele cicatrizar por conta própria. Com os tipos de coberturas que ajudam a fazer a cicatrização. Quando ela não funciona, aí a gente usa a laserterapia como coadjuvante para tentar acelerar essa cicatriz e diminuir o sofrimento da pele e do paciente. Entendi. Junto a isso, né? Pensando dentro do tratamento, a gente pode indicar o laser em qualquer situação?
Tem alguma situação que se a gente tiver que priorizar, a gente indique com mais, vamos dizer assim, né? Mais rapidez, vamos dizer assim, né? Bom, a princípio, para iniciar a laserterapia, a gente fez, dentro do hospital, a gente fecha uma parceria com a equipe médica, né? Quando o paciente tem médico assistente, a gente conversa com ele primeiro, ele passa informação para a família e a gente inicia a laserterapia a partir do momento que ele dá o ok. Então, o tratamento, a princípio, ainda é particular. Infelizmente, alguns planos de saúde não cobrem. A gente fecha com a equipe, com o médico e com a equipe e com a família. E a gente sinaliza a equipe multidisciplinar que a gente faz os tratamentos dependendo de tais dias. Por exemplo, iniciamos hoje na segunda-feira. O próximo tratamento a gente inicia daqui a 3 dias. A laserterapia ela tem um prazo, ele não precisa ser utilizado todos os dias. A gente porque ela dá o tempo da cicatriz desenvolver, né, da evolução da cicatriz. Então, pela literatura, o prazo médio assim, da laserterapia dá um período de 3 dias. Mas se você quiser utilizar ele mais vezes no mês, numa semana, você pode utilizar. Mas depende do tipo de ferida. Você perguntou também sobre relação se pode utilizar para qualquer tipo de ferida. Qualquer tipo de ferida depende, né? Tudo é aquela questão do tipo de ferida que você utilizar. Como eu falei antes, ferida tumoral não pode ser utilizada porque a luz vermelha ela não reconhece a ferida tumoral como algo neoplásico, né? Que pode evoluir ou não. Apesar disso, tem estudos, tem pesquisas, né? Tem aqui mesmo no Brasil fazendo trabalhos com relação a feridas tumorais. Mas, a princípio, ainda não indicamos. Ainda está sendo avaliado, né? Está sendo estudado propriamente dito para poder indicar com mais segurança, né? Exatamente. Espero que possa, né? Não tenha dano benéfico, seja um benefício para o paciente, né? Acaba tendo um resultado bom, né? Se for o caso, vai ajudar também. São pacientes que dependem de bastante atenção. Falando do laser também, né? Em relação a funções, uma ferida infectada, ele pode ser usado? Deve ser utilizado, como eu falei, utilizando coberturas. Dependendo se tiver presença de esfacelo, a gente consegue fazer um profissional especializado ou qualificado. Pode fazer o realizamento do desbridamento mecânico. Isso o enfermeiro treinado, qualificado, pode fazer, desde que não prejudique o tecido. E logo em seguida, utilizando a laserterapia com baixa potência e finalizando com o tipo de cobertura. Aí a troca, dependendo do tipo de lesão, é feito diariamente, os curativos. E a laserterapia a gente pode colocar entre 2 a 3 vezes na semana. Então, a laserterapia fica 2 a 3 vezes. Os curativos normais, eles seguem. Segue. A gente orienta a equipe de enfermagem, né, os enfermeiros, também a equipe técnica. Eu sempre gosto de frisar, né, a questão dos técnicos também terem esse conhecimento, saberem que tipo de lesões eles estão lidando e quais tipos de coberturas a gente está utilizando. Porque, inclusive, a equipe técnica também faz home care, né? Ele não trabalha só dentro do hospital. Dentro do hospital, o enfermeiro é que faz os curativos. Mas os técnicos também têm orientação para isso. Mas eles precisam ter tem acompanhamento de pacientes em casa, né? Eles também são orientados e sabem como utilizar as coberturas corretas para esse tipo de tratamento. Entendi. Em relação à associação com o curativo normal, tem algum curativo, seja alguma coisa química que não possa fazer o laser? Pode fazer com qualquer tipo de curativo? Então, a gente sempre tira toda a cobertura para a gente aplicar o mais próximo possível da lesão. Às vezes, entre 0,2 centímetros a meio centímetro da lesão, ou a gente pode encostar no próprio ferimento. Isso é até melhor, porque quanto mais aproximação da lesão, mais profundidade a luz vermelha irradia a pele. Isso faz formação de angiogênese, né?
formação de células novas, desenvolve a cicatrização de uma forma mais rápida. Entendi. Você falou que isso acaba tendo um efeito muito positivo tanto na parte infecciosa quanto na parte inflamatória. Sim. E em relação à analgesia, serve também para analgesia? É bom? Pode ser feito só para isso? Então, a parte da analgesia dentro de um ferimento, o enfermeiro pode fazer sim. Junto com... A gente até, às vezes, pode tirar até a analgesia do paciente, conforme a orientação, a gente fechando com a equipe médica, a gente pode até tentar, eu posso fazer o laser nesse paciente para protocolo de analgesia. A gente tem esse protocolo, a gente foca na analgesia, melhorando, a gente dá continuidade do tratamento com a laser terapia. Ela não só faz tanto a analgesia, como também ela funciona com tratamento para edemas, né? E também para, além da cicatrização, para processo infeccioso. Né? Ela tem a técnica chamada, a gente chama técnica de PDT, técnica fotodinâmica, que é o uso de azul de metileno a 0,01%, que a gente aplica na lesão infectada, ela funciona, faz o protocolo que a gente tem do laser e ela age de forma momentânea. Ela funciona como antimicrobiana, fungo, para tratamento de fungo, para tratamento de alguns tipos de lesões de vírus, como herpes zoster, ela é excelente também para esse tipo de tratamento. Interessante. Pensando, você até trouxe, você mostra pra gente só como é que funciona, pensando só no manuseio? Esse é o aparelho que eu utilizo atualmente, eu tenho alguns aparelhos, porque a demanda é alta, também tenho um consultório de feridas, e então eu utilizo ele, é um aparelho simples, leve, pequeno, e junto a ele eu tenho que utilizar um EPI, né, um óculos apropriado para o tipo de luz, da própria luz, né, para proteção da retina. A princípio a gente pode até visualizar a imagem da luz, mas se você fizer isso de forma contínua, você tem um risco de prejudicar a tua visão futuramente. Então, por isso que a gente utiliza o EPI. No consultório, eu gosto não só de utilizar o óculos, mas também a máscara, a touca, um avental descartável, luvas, esse também faz parte da equipe do EPI. Tá? Além disso, eu faço a proteção do aparelho, eu não irradio a luz, o contato direto da ferida no aparelho, porque contamina o lúmen do aparelho. Então, eu uso um tipo de plástico, né, para proteção, desde que ele seja o mais transparente possível, para que não atrapalhe na radiação do contato do ferimento. Entendi. Tem tipos? Tem algum que é maior, algum que é menor? Geralmente é esse tipo mais localizado? Curiosidade mesmo. Então existem vários tipos no mercado. Atualmente, os Estados Unidos, Canadá, Rússia, China são um dos principais produtores de aparelhos de laser terapia para todos os tipos de tratamento. Lembrando que o laser ele não funciona só para ferida. Os médicos também, vocês como equipe médica, também têm capacitações para utilizar. Inclusive, recentemente, ano passado, né, e recentemente, tivemos médicos apresentando da parte da neurologia, mostrando sobre a neurologia do trigêmeo, outros enxaquecas, tratamento de depressão, isso também é muito eficaz. A gente, desde que cada profissional seja fechado com o seu setor, né, com o seu profissionalismo. O meu foco é tratamento de feridas, equipe médica, tratamento específicas dele. Então, eu tenho um protocolo para isso? Tenho. Mas eu não utilizo porque isso não faz parte da coisa. Então, acho que isso é bem interessante. Inclusive, a fono também é muito rica, né, no tratamento com laser terapia. O pessoal da fisioterapia, a equipe Uma equipe que eu tive conhecimento que tem bastante, usou a parte de odonto. Tem uma função também parecida, mas também na mucosa, né? Isso. Funciona super bem. Pacientes que fazem tratamento de radioterapia, que tem a questão da mucosite e tal, ele é excelente. Alguns tipos de radiodermites, né? Que a gente, para o paciente que passou por uma radioterapia, queimou bastante a pele, o tecido, e aquela recuperação dolorosa, e logo depois ele tem que fazer uma outra radioterapia que queima mais ainda a pele.
a gente pode sim iniciar o tratamento, o protocolo específico para radiodermite. Inclusive, dei alta recentemente para uma paciente que ela não tinha conhecimento do laser, dentro do próprio hospital, utilizei a laser terapia, e ela ficou muito feliz porque era uma região muito dolorosa, e fiz o protocolo de analgesia e da cicatrização, e dentro de poucas sessões ela se recuperou totalmente, voltando a fazer a radioterapia novamente, já programada a radioterapia dela. Adiantou muito o processo, né? Se bobear, ela ficaria muito mais tempo para ter... Ela sofreu bastante antes de saber que existia o laser, a opção, e ela pediu de imediato. Então, conversei com a equipe médica e aí liberaram para fazer o tratamento. Então, ela chegou no nosso setor bastante sofrida, e iniciamos, e ela já teve alta da parte do tratamento das lesões. Legal. Isso é muito gratificante, né? Quando o paciente ele evolui bem com o que você faz para fazer essa assistência, né? Sim. É muito gratificante. Uma das coisas também recentemente, né, o laser também ele faz o tratamento de alopecia areata, né, que foi um dos comentários do atual momento, né? Sim, do Will Smith, né? E com relação à esposa, né? Então, a laser terapia de baixa potência, tem alguns colegas profissionais que eu falei, gente, vamos lá, vamos tentar, eu quero te ajudar. Tava com baixa estima, tava com autoestima baixo, estava deprimido, porque principalmente... porque, sim, queria, estético, né? Esteticamente ter. E, tipo, do nada, ela chegou a comentar que chegou a pegar Covid. Alguns colegas, depois do Covid, não tem histórico na família de alopecia, nunca apresentou em nenhum momento, e eu falei, vamos tentar. Fizemos algumas sessões e a resposta foi bem significativa. Legal. Tipo, ela agradeceu muito dela, chegou até a me mandar uma mensagem. Perguntei para ela, posso postar para poder divulgar mais, as pessoas saberem que isso funciona. Ela falou, com certeza, você me deu luz para voltar meus dias. Mais feliz, né? Ela está bem feliz, eu fiquei muito orgulhosa de poder ajudar. Alguns colegas chegam lá, pô, eu tô com a coluna travada aqui, não consigo nem andar. Foi lá, faço uma laser terapia para dar uma melhorada, vamos dar uma levantada. Vai melhorando, né? Vai melhorando. Inclusive, minha chefe aí, a Cris Cabral, outro dia ela chega também lá, eu tô com uma dorzinha no ombro e tal, dá uma help aqui, né? No laser. Então, assim, a gente vai ajudando o que pode, para que a gente também pense na parte da qualidade de vida também dentro do hospital. Né? Tipo, sim, é uma área muito desgastante, principalmente para a área da enfermagem, da equipe técnica, da fisioterapia, dos enfermeiros, da equipe médica também. Então, assim, sempre quando a gente está lá, estamos disponíveis para ajudar a todos, né? Tentar o máximo que a gente pode fazer. A gente falou de várias abordagens, né? Uhum. Fora o próprio hospital, né? Uhum. E que dá para fazer muita coisa interessante com um laser. Uhum. Pensando na terapia intensiva, uhum, quais desafios vocês como equipe passam? Tem algum desafios positivos, desafios negativos? Um dos maiores desafios atualmente, assim, para mim, pacientes que chegam no hospital com erisipelas bolhosas recidivas, né? Elas sempre vão, voltam, melhoram, ou então elas estagnam e tratam a erisipela, mas ainda continuam aquelas feridas, né, abertas. Então, foi um dos maiores desafios para mim, foi esses pacientes que internam, recebem a alta e têm continuidade dos trabalhos em casa. Então, eu faço a laser terapia inicial no hospital e dou continuidade ao tratamento. Então, assim, já tive pacientes que tinham várias vezes recidivas de erisipela, né? E consegui tratar em 2 meses uma ferida. Teve um paciente jovem, de 40 e poucos anos, que estava há mais de 2 anos e ele passou por diversas equipes multidisciplinares. Ninguém resolveu. E ninguém conseguia resolver. Então, ele estava em um quadro depressivo, perdeu a qualidade de vida dele, piorou bastante, ele parou de trabalhar, não tinha mais convívio social. E aí, desde então, eu falei para ele, você me dê um voto de confiança, né? E vamos ver o que a gente pode fazer. Eu já tinha 2 casos,
de também outros pacientes que estavam no mesmo diagnóstico que ele, que tratei anteriormente com laser e com LED azul. Tenho também a questão do LED azul, que é excelente para tratamento de erisipela bolhosa. Então, dei alta para ele. Hoje em dia ele voltou à vida, a qualidade de vida dele melhor. Né? Nossa, ele me agradece imensamente. Foi bem difícil fazer o desmame, porque eu falei para ele, você já está de alta. Mas eu tenho medo de voltar. Não é para ter medo. Você confia em mim? Eu só confio em você. Ele fala assim, então confia em mim que você está livre. Estou lhe dando uma carta de alforria. Então, você pode ir à praia. Ele jogava vôlei, fazia tudo na praia. Então, falei para ele, vai na praia, pega o mar também a água do mar faz bem para a própria movimentação, ele fazer as coisas também melhora a circulação, acaba melhor o voltou para né? academia, estava exercitando, ele voltou assim, ele e a esposa são imensamente agradecidos. Pensando em desafios dessa vez, em relação à abordagem da própria equipe no hospital, foi um desafio entrar como equipe? Teve que fazer algum processo específico? Foi um desafio muito grande, principalmente da equipe médica. A princípio, eu cheguei a mostrar alguns casos de fora, né, para poder a gente implantar isso no hospital. Era um assunto ainda vago, porque muita gente ainda não tinha conhecimento sobre a laser terapia para tratamento de feridas e para outras áreas também. Então, assim, foquei nas feridas no hospital. Olha, paciente com uma ferida bem complexa, que era perfil de um enxerto, né? Então, ou um retalho. E desde então, eu falei, olha, isso não vai fechar. A laser terapia fecha. Aqui os resultados, mostrava fotos. E foi um desafio um pouco demorado, mas depois que implantou... Depois que começou a fazer o tratamento com frequência? Cheguei a levar, né, em princípio, para um cirurgião plástico no hospital, ele achou interessante, mas a princípio ainda teve acesso à resistência. Falei que faz o laser que você vai ver, faz o curso, vai ver. Então, assim, foi uma relutância, mas no final deu tudo certo. Inclusive, a gente tem uma equipe de laser terapia dentro do hospital, formado com 5 enfermeiras. Levamos um trabalho, um estudo de caso para um congresso norte-americano de laser terapia. Foi excelente a apresentação, assim, foi com muita gratificação. E atualmente também temos um médico, não faz parte da equipe, mas é um médico laser terapeuta também dentro do hospital, que está fazendo atendimento com os pacientes dele. Legal, parabéns como equipe, parabéns como profissional, né? Isso é muito importante somar coisas diferentes, né? Como você disse, no primeiro momento as pessoas não conheciam, foi se mostrando a qualidade da assistência, e isso que acaba que importa, né? Sim. A gente escuta muita coisa na área da saúde que as pessoas não conhecem, aí repelem e por aí vai. A coisa mais importante é ter acesso para conhecer, né? E buscar esse acesso como equipe. Como que é o acesso junto às equipes assistentes? É uma conversa legal, é acessível? Cada setor, não todos, infelizmente nem todos os setores têm enfermeiras de laser terapeutas, mas quando precisa eles acionam a equipe e aí algumas de nós vamos lá atender. A princípio, a gente conversa com o médico, a gente se apresenta. Como eu tenho muita facilidade com relação aos médicos lá, geralmente são médicos antigos da casa, médicos assistentes, eles já conhecem os nossos trabalhos, nos cuidados, eles veem resultados mesmo no tratamento convencional, então eles confiam muito na enfermagem. Então, converso com ele, tem um surgimento, mostro exemplos de ferimentos que foram fechados, com mais facilidade com laser, então eles ficam impressionados e automaticamente eles aceitam. Eles conversam com a família, então a gente tem essa facilidade de atendimento. Então, e quando o paciente recebe alta, a gente encaminha uma de nós para dar continuidade ao tratamento em casa. E é rápido, são poucas sessões, dependendo da complexidade da ferida, são poucas sessões e os pacientes saem sempre satisfeitos. E com relação a alta, né, quando a gente dá alta, eles geralmente vai por boca, né, eles já indicam para outras pessoas. Então, assim, olha,
fulana de tal me indicou você porque fechou a ferida dela, eu quero que você feche a minha. Legal. Então, assim, bem legal. Então, assim, um dos marketings que a gente tem é o boca a boca. Consultório e assistência, o clássico, antes de aparecer Instagram, essas coisas, né? É o boca a boca, né? O trabalho bem feito faz total diferença. Total. Aí você comentou que lá no início que em relação um dos primeiros trabalhos que você teve foi num projeto social. Isso na prática aqui no Rio acontece com frequência? Foi uma coisa pontual? Digo, não só como equipe, né? Mas assim, você conhece equipes que fazem projetos? Então, atualmente, assim, na época, eu já conheci algumas pessoas que faziam trabalhos voluntários, mas esse foi o mais desafiador de todos, assim, porque é uma área de muito risco. Eu fui na primeira intenção só para poder orientar a família como fazer os cuidados. Mas quando eu cheguei lá no local e vi o tamanho da gravidade que esse paciente tinha que estar em terapia intensiva, né, porque ele era um cuidado muito grave, né, os cuidados dele precisavam ser realmente terapia intensiva, e ele tinha passado por outros hospitais públicos que deram apenas uma semana de vida para ele e era para morrer em casa. Então, assim, a família ficou tão desesperada com a situação que pediu ajuda, saiu pedindo de porta em porta. E aí, eu na época morava com meus tios pegaram e falaram assim, se acontecer essa situação, e vê se você consegue ajudar. Aí eu, vamos lá. Foi assustador, porque era uma área de risco. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que não é brincadeira, difíceis, favelas do Rio de Janeiro. Apesar de ter muita gente boa lá dentro. Esse rapaz me levou lá no alto, na comunidade. Cheguei lá e vi que não era um simples cuidado. E como eles não tinham especialidades nos cuidados, tratamento mesmo, treinando todos os cuidados, teria que ter um material estéril e tal. Tinha todo um perfil de uma sepse. Né? Então, como ele foi recusado nos hospitais públicos... Ele não tinha acesso ao hospital. É muito triste saber que tem situações que você vai fazer o cuidado em casa, né? E eu me voluntariei de imediato, falei, olha, eu vou fazer os cuidados todos os dias até ele melhorar. Não lhe garanto que isso vai fechar, mas não lhe garanto se ele vai sobreviver realmente daqui a uma semana, porque ele está muito grave, mas tentarei fazer o que eu puder. Então, eu falei, nos primeiros dias, tratei a ferida de tratamento convencional, ainda não tinha conhecimento do laser, e fui levando, e eu vi que não adiantaria só fazer o tratamento convencional. Eu precisaria de uma equipe junto comigo. Então, na época, no CTI, o outro CTI que eu estava sem ser de Covid, né, foi em 2018, ainda nem se ouvia falar de Covid, eu conversei com alguns médicos da equipe e comuniquei o que tinha de fato acontecendo e precisava de cuidados com antibiótico terapia. Falei com a equipe da nutrição também, porque precisava de suporte nutricional, apesar de ele ter perdido os dentes no meio desses atendimentos dele, ele ainda conseguia se alimentar oralmente. Então, as meninas da nutrição conseguiam um suporte. E também os colegas da estomoterapia também doaram muitos materiais curativos, roupas, fraldas, tudo que eu pude, assim, foi uma doação. Você foi levando para ajudar. A equipe do Hospital do Procardíaco também ofereceu até um colchão pneumático para ele, foi bem legal. Os tratamentos convencionais, alguns representantes que eu conheci nesses congressos, simpósios que eu participo, eles se sensibilizaram também com a história dele, fizeram doações, assim, eu achei muito gratificante. Não tem nenhum conflito de interesse, mas vale a pena citar. A Coloplast, a 3M, a Bebral e outras mais me doaram bastante material, muito, né? Principalmente aqueles mais caros, assim, que foi voluntariamente... Fez toda a diferença, né? Que fez muita diferença na agilidade no tratamento desse paciente. E é isso, assim. Nessa situação específica, foram meses, foram semanas? A princípio, como a equipe dos hospitais públicos dizia que ele teria direito a uma semana de vida, ele durou mais de um ano. E eu não considero só eu, né? Mas nós, quem participou disso, mesmo não subindo,
Eu também queria agradecer ao pessoal da fisioterapia que conseguiu montar uma órtese para ele. Sério? Porque ele tinha uma rigidez articular num dos membros onde estava atrofiado e conseguiu manipular a mão e isso resultou também numa melhora. Até de cooperação, né? Deu um estímulo para ele fazer as coisas. Muita gente me pergunta por que eu me arrisquei para fazer isso. Eu não tenho explicação. Eu acho que se eu estivesse no lugar dele, eu queria que alguém fizesse isso por mim. Então, eu vi isso como uma situação humanizada, né? Então, demos um pouco de qualidade de vida para ele. E desde então, eu acho que ele foi uma porta de entrada para tudo aquilo que eu tenho hoje, né? A questão dos pacientes chegarem, a abrangência do consultório, que eu tenho na Tijuca, o atendimento dentro do hospital, que tem uma grande recuperação desses pacientes. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a todos que contribuíram para isso. Então, eu fico até emocionada, porque quando eu falo dele, ele me chamava de mamãe, assim, porque era eu que cuidava dele. Então, assim, Tem vai ficar coisas para que sempre. não tem nada que pague, né? São coisas que parece que Deus colocou na sua trilha e você participa e aprende e você dá valor ao suporte, né? Você dá valor às coisas que fazem funcionar, né? Eu acho que na vida nem tudo é dinheiro. Assim, eu acho que tudo a gente pode fazer como voluntário de boa vontade. Não precisa dizer isso para todos, só faz. Sim. Então, eu acho que isso é o principal que eu levo isso para a vida. O cuidado, lógico, você tem teu mérito profissional, você precisa receber também por isso, mas nem tudo é dinheiro. Né? Fazer o bem faz muito bem, né? Exatamente. Faz bem, isso faz é muito muito bem. bom. A gente falou de vários tópicos em relação ao laser, em relação a feridas, né? Pensando em novas tecnologias, tem coisas novas em relação ao laser, coisas que são diferentes, mas por curiosidade. A todo momento existe uma novidade na medicina, né? Então, assim, trabalhos científicos o tempo todo chegando a todo vapor. Então, assim, atualmente, a laserterapia de baixa potência para tratamento de feridas é o atual do momento. Tem a ozonioterapia, para quem tiver interesse também de fazer, mas, a princípio, o foco a laserterapia. Existem vários aparelhos no mercado que te ajudam, desde que você tenha o entendimento do aparelho e faça você os seus protocolos. Né? Então, e uma coisa interessante também na laserterapia é a questão do tempo da utilização do laser e do tratamento convencional. Eles andam juntos. Se você tem uma ferida que começou a laserterapia, que anteriormente ela tem dificuldade de fechar, de cicatrizar, a laserterapia te dá uma semana para você dar continuidade ao mesmo processo ou trocar o tratamento. Né? Então, assim, e já o tratamento convencional, ele te dá 14 dias, 21 dias, você tem que dar tempo à ferida. Então, a laserterapia ela tem um curto prazo. Te permite pensar mais rápido, né? Exato. Se ela não está funcionando, algo precisa mudar. Ou é o protocolo, ou é o tratamento convencional. Interessante. Tudo isso que você vai me contando, muitas das coisas eu não conhecia, né? Foi um dos motivos que eu achei super interessante você apresentar pra gente a terapia, né? Porque é novidade, vale a pena, né? A gente acompanha lá na unidade e fez muito bem, né? Uma das coisas que muitos se impressionaram, né, foi a questão da hemostasia também. O laser também, por ser baixa potência, ele consegue fazer hemostasia, né? O estancamento do sangue para alguns tipos de lesões. Tem feridas que acidentalmente abrem e não consegue estancar por nada. A gente pode usar até uma ampola de adrenalina, um alginato de cálcio que faz a hemostasia também, mas muitas vezes ainda nem é tão eficaz. Então, a gente faz o protocolo e ele automaticamente estagna a ferida. Então, isso é bem legal também dentro de uma terapia intensiva, não só dentro da terapia intensiva, dentro da residência, home care, tratamento em ambulatório, consultório e etc.
Interessante. Falamos de coisas novas, né? E você pensa em alguma coisa específica que a gente não falou? Vou dar uma olhadinha se a gente tem perguntas. Bom, muita gente tem insegurança com relação ao laser. É um tratamento. Muita gente fala com relação ao preço. Quanto é que é um curso de laser terapia? Infelizmente ou felizmente, que é uma valorização do curso, ele é um curso caro, mas que te dá um retorno rápido. Os aparelhos também são caros, mas também te dão um retorno rápido. Tudo é a forma como você trabalha, né? Então, eu acho que isso é um dos maiores desafios também, que muita gente, não consigo fazer porque é muito caro. Mas é caro, infelizmente, felizmente ou infelizmente, porque ele é um curso diferenciado. Então, ele precisa ter esse... E com o tempo, tendo equipes mais consolidadas, também isso talvez fique um pouco mais acessível, né? Ele é muito voltado para a estética, né? Também, porque atualmente a estética também estava utilizando muito isso. Também voltado principalmente para a estomoterapia, para a equipe da dermato. Também é utilizado, já falamos também da odonto, falamos da físio. É uma equipe multidisciplinar. Lembrando que a laser terapia é utilizada para profissionais de nível superior. Então, não só para uma área específica, mas que desde que você tenha nível superior e de preferência alguma especialização. Sim, até para ter a competência de fazer com qualidade, né? Exato. Acabei pensando, né? Ficou o odonto participa, o fisioterapeuta também participa, o médico participa, o enfermeiro também faz como equipe, né? Pensando em assistências, além das lesões, você faz algum outro tipo de cuidado, mas por curiosidade em relação ao laser mesmo? Bom, ele tem todo um leque, né? Não adianta só eu fazer a laser, fechar com a cobertura e não passar orientações. Então, assim, se for em relação ao consultório, a gente sempre orienta a questão da parte nutricional e tentar compartilhar com a equipe da nutrição, ou também com a própria equipe médica. Orientações com cuidados curativos em casa, o que eles devem utilizar, ou no consultório, ou no hospital. A equipe do CTI, a gente precisa fechar isso junto. A gente geralmente tem um grupo, né, que a gente fala das feridas de tais pacientes e como é que a gente vai utilizar a conduta daqui para frente. Esses curativos que você comentou que são feitos em casa, você faz a instrução também do curativo convencional, né? Então você explica tudo do convencional, explica quando que você retorna para fazer o laser, né? Sim. Enquanto o laser não retorna, ele vai fazendo o convencional. Então, o que acontece? Lá no hospital a gente faz 2 vezes por semana e o tratamento convencional é orientado pela equipe do grupo de pele, né? Eu sou tanto do laser como do grupo de lesões lá do hospital. Então, eu falo, né? Tipo, deixo geralmente isso evoluído e peço para o pessoal seguir a conduta. Se alguém tiver alguma sugestão legal, a gente pode também mudar sem problema nenhum. Mas, a princípio, as pessoas aderem muito à ideia, porque geralmente está sempre certo. Legal. É a experiência, né? Você vai fazendo, acaba que virar referência vai fazendo o melhor para o paciente, né? Isso é bem legal. Bastante legal. O treinamento que eu faço com os colegas lá no setor, assim, temos o grupo do hospital que também faz os treinamentos dentro do hospital para todo mundo ter conhecimento daquilo que a gente tem dentro do hospital, de material, né, de cobertura. E a gente também utiliza o treinamento específico. Assim, cada setor tem o livre-arbítrio. Treinar a sua equipe. Olha, eu quero essa equipe fechada para tentar entender o que a gente está fazendo aqui. Qual é o tipo de lesão que a gente está lidando aqui. E junto com a equipe médica, os médicos prescrevem os tipos de cobertura que a gente precisa, né? Alguns tipos de pomada, de gel e etc. E aí a gente fecha junto por que a gente vai utilizar nesse tipo de lesão. Né? Por exemplo, temos uma lesão de estágio 2, né? O que é a lesão de estágio 2? A partir do momento que ela perde a primeira camada da pele, né? Perde a epiderme. Então, assim, ela pode vir como sanguinolenta, ou pode ser apenas macerada, enfim. Então, dependendo do tipo de lesão que a gente está visualizando, a gente traça um tipo de conduta.
Se uma ferida é macerada não está exudativa, a gente não há necessidade de utilizar pós-cicatrizante, né, que a gente utiliza muito lá no hospital. A gente pode partir para uma cobertura mais hemolítica. Então, assim, existem vários tipos de cobertura. Assim, se a gente citar muito aqui, vai a noite toda. Vários, né? É um podcast à parte. É um podcast à parte. Então, você comentou em relação ao curativo. E falando do grupo. A formação do grupo. Você formou pessoas que estão no seu grupo, todos se formaram fora e vocês se uniram? No grupo de laser, né? Isso. Então, existem 2 enfermeiras que fizeram aula, inclusive uma delas é minha chefe, e a outra é uma enfermeira rotina de outro setor, também fez junto comigo. Dei aula para elas, né, de laser. E teve outros colegas também, que atualmente não estão mais com a gente no hospital, mas fizeram o curso. E outros colegas, amigos também fizeram o curso e aprimoraram. E as outras também fizeram outros cursos, as outras 3. As outras 2 também fizeram o curso de aprimoramento em outras equipes. Não é a mesma que eu dou aula, mas é uma turma muito boa também no tratamento de lesões com laser. Você comentou que tem o curso de São Paulo. Tem algum curso no Rio de Janeiro? Então, atualmente os grupos são grupos pequenos, né? Tem muitos grupos pequenos que também dão treinamentos aqui. Geralmente ou eles vão para lá, as pessoas vão até São Paulo, ou a gente pode fazer aula online, né? Que atualmente, devido ao Covid, e muita gente achou a flexibilidade melhor dos cursos online. A gente faz tanto presencial como online. Então, a Laser, né, que é a empresa com a qual eu trabalho, faço parte da equipe, sou palestrante, me convidou desde a época que eu participei, logo depois, no ano seguinte, eles me convidaram para dar aula. Eu sou muito honrada assim, com relação a isso. Então, assim, a gente tem 2, 3 vezes no ano, até mais outras áreas, não é só a ferida, mas pós-parto, que isso é uma didática muito boa. Outras áreas também da odonto dele, ele tem um leque bem grande de laser terapia, multidisciplinar. Então, a gente... Eu indico. Foi crescendo na área, né? Atualmente eu indico até eles, não é porque eu fiz parte dele, não porque eu faço parte deles, mas é um curso totalmente completo. E lógico, você vai abrindo a tua mente com outros cursos, porque não é só um que a gente faz. Quanto mais você enriquece o teu currículo, mais conhecimento você tem. Então, eu acho que uma área só específica... O treinamento é essencial, né? Independente do que a gente faça, né? A demanda... Se especializando mais, fazendo técnicas diferentes. O conhecimento nunca é demais, né? Sim. Então, a busca do aprimoramento, a atualização dos teus estudos, da tua capacitação, faz o teu diferencial no mercado de trabalho. Eu acho que isso é a dica que eu dou. Não ficar só num curso, mas sim sempre aprimorar. Muita gente deu salve aqui pra gente. O último que foi o Michael. Michael. Tem alguma pergunta? Porque a gente não falou para fazer pergunta, né? Então provavelmente a pessoa não fez. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, agora é o momento. Vamos deixar um minutinho, que tem um delay também na câmera, daqui a pouquinho vai. Um salve pro Michael. Bastante gente comentou, depois você vai dar uma olhada, vai ser legal. Ai, que bom. Fico feliz aí por todos estarem assistindo. Eu acho que é uma live bem enriquecedora. Quem tiver interesse em fazer o curso de laser terapia, o mercado está aí. Quem quiser falar comigo... Pro curso. Exatamente. Isso é bom. Isso é procurar para o curso Estou lá no meu Instagram profissional, né? Essa é uma dica, quem quer falar do teu trabalho, separar o profissional do particular. Então, acho que isso seria legal. Fazer teu cartãozinho de entrada, né? De visita, tipo... Poder se apresentar, né? Já tem o teu cartãozinho, você fala a tua especialidade, a tua área e o que é que você atua nos teus cuidados. Então, acho que isso, o cartãozinho faz teu diferencial. O meu é da Mandala. O meu perfilzinho, o meu marketingzinho é da Mandala. Então, muita gente copiou isso, assim, eu sou super aberta, eu acho que bom, né? Mais uma referência aí da questão
dos tipos de referência de cartõezinhos aí, do poste, do Parte cuidado. de marketing mesmo, né? Parte de você fazer a publicidade do próprio trabalho, isso é essencial, né? Tem muita coisa, tem um leque muito grande, assim. Acho que quando a pessoa quer muito, ela consegue. Sim. Quero... Legal. Isso é bem... O Michael fez uma pergunta. A gente respondeu, Michael, você perdeu essa parte no podcast. Em quanto tempo a lesão regride? Então, dependendo do tipo de lesão, né, se for uma simples, a gente consegue recuperar ela dentro de 14 dias. Né? Se ela estagnar, a gente muda o protocolo. Se é uma ferida mais complexa, como o estágio 4, né, que tem uma cavidade, chega a área óssea, tudo, a gente tem que fechar isso junto com a equipe médica. Tem outros tratamentos convencionais, tem a pressão negativa, que a gente acelera a formação de angiogênese, né, células novas. Então, eu acho que isso depende do tipo de lesão. Então, acredito, a erisipela de 2 anos eu consegui fechar em 2 meses. Né? Sendo que eu não precisaria tratar todos os dias. Eu ia uma ou duas vezes na semana na casa desse paciente. Uma ferida mais complexa depende do caso. Ele fez uma outra pergunta para fechar. Qual a diferença em relação à frequência do laser, em baixa e alta frequência? Assim, na parte prática, né? O de alta potência, isso é indicação para equipe médica, né? Isso dentro do hospital é utilizado num centro cirúrgico, né? Essa parte a gente não entra, né? Não é todo profissional que é capacitado. Essa parte que dá alta potência, né? Aquele laser que queima, que cauteriza mesmo. Agora, da baixa potência, a diferença é que ele não queima, conforme o teu protocolo, como utilizar em cada tipo de pele, né? Porque uma pele negra, uma pele branca e uma pele ruiva tem toda a diferença de protocolos. Então, isso faz o diferencial. E ele não queima, não é doloroso, pelo contrário, ele é analgésico, ele é anti-inflamatório, ele diminui a redução do edema e vários outros fatores aí que mexem com todo um globo do cuidado. Legal, foi a última pergunta. Gostaria de agradecer imensamente sua presença. Foi muito enriquecedor para o podcast, para a nossa página do ECG Cardio. É um tema que muitas das vezes as pessoas não conhecem e eu vi funcionar muitas das vezes muito bem. E acho que foi muito legal você explicar isso tudo pra gente. Eu mesmo não conhecia tantos detalhes e acho que é muito produtivo. Espero que tenha muito sucesso na sua trajetória e continue fazendo bem. E não deixa de dar seu arroba para o pessoal te seguir. Apesar do seu Instagram já estar muito bem. Então, primeiramente eu quero agradecer a ECG Cardio, ao nosso Dr. Guilherme, pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, né? Falar um pouco da laser-terapia dentro da terapia intensiva. Fica aí a dica, né? Quem quiser me seguir, Enf, né? De enfermeira, abreviação, @Vanessa Coeli, Coeli com 2 L's, tá, gente? Vai ficar no arroba também pra gente aqui. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Não deixe de curtir e compartilhar pra gente, tanto no YouTube, vai ter no Spotify também pra gente. Aquele abraço. Obrigada, gente. Boa noite.